E a roda girou, queridos, estamos de volta com mais a roda girou do canal 33WE. E a roda G ainda não é inscrito lá no canal do Instagram, a roda girou. Passou no Reels, a gente vai falar aqui no canal um pouquinho do que passou no Reels do A Roda Girou. Queridos, esse é o nosso perfil lá, né, do Instagram. A mamãe tem que colocar o óculos, né? Porque de longe não enxerga nada, então vamos lá. Aqui nos Reels do Instagram, vamos lá, porque aqui é divulgação. Vamos lá ver o que a gente passou essa semana juntos. Queridos, eu vou começar, eu quero fazer todos os Reels que já passaram no canal, né? Tô querendo falar sobre todos os Reels. E a gente já conversou sobre vários. E o último que a gente não conversou é sobre esse Reels aqui. Eu vou tirar o áudio. Ah, é bom que já está sem áudio. E a gente vai conversar. Queridos, essa é uma indicação boa. Eu ainda não trouxe essa indicação no canal. Mas é a série Destrancados da Netflix. Eu comecei a assistir essa série, parei ela algumas vezes. Eu estava assistindo inclusive com o Verso, a gente chegou a parar, né? Mas esse é um tópico que eu falei sobre esse assunto já no livro. Se você é novo aqui no canal, né? Ou se você já é um membro antigo, no livro eu também falo sobre esse assunto. Compra o livro, é importante a leitura, façam a leitura do livro. Tem o livro e-book com preço mais acessível, né? É importante a gente fazer a leitura, é diferente da gente fazer o vídeo, né? E a Netflix abordou esse tema e fez tipo um reality, gravando a ação dos presos, né? Numa série, num experimento visual, gravado, tipo um reality. Eu peguei esse Reels aqui, joguei no canal, ele tá falando sobre esse assunto. Gente, é um assunto ainda tão legal para se debater e se repensar. Eu já trouxe esse assunto de diversas formas, tanto no canal quanto no livro. Fica aqui uma boa indicação para vocês também, uma série documental da Netflix. Tá aqui a indicação. Eu vou colocar os créditos aqui para @João Seu Pimenta. Né? Ficou aqui o vídeo dele no Reels da Roda Girou. Eu coloquei os créditos, né, do vídeo aqui. Agora eu não sei se é pra frente ou pra trás, vamos ver. Ah, esse vídeo a gente já viu, né, família? A gente já falou sobre ele. Que foi, se você não assistiu o vídeo passado de A Roda Girou, a gente já falou sobre esse vídeo. Esse daqui é o MD Chef e Lázaro Ramos discutem sobre a diferença de ostentação e cultura do consumismo. Se você não assistiu esse vídeo, gente, assista. A riqueza, a gente vê retratada, né, em diversos filmes de realeza, e é natural, né? É natural a riqueza para os pastores, é natural a riqueza das realezas do passado, mas quando a gente fala, é natural a riqueza da elite, os luxos por vestidos de luxo, enfim, é tudo natural, mas quando a gente vai falar do pessoal da quebrada, é ostentação. Porque tá falando isso numa música, porque essa música viralizou, é ostentação. Não, vocês vivem isso diariamente, agora é ostentação. Então é uma fala bem legal dele, né? Do empoderamento. Não tem a ver com ostentação, né? E ele fala uma versão. Vocês viram esse vídeo? Se não viram, vai lá no canal Roda Girou, assiste esse Reels aí. Eu vou deixar também. É porque assim, se eu deixo o áudio, acaba que o vídeo acaba dando um copyright de áudio. E aí eu acabo que não recebo a monetização do vídeo.
Mas tá aqui o crédito do vídeo, vamos colocar aqui pra vocês, ó. Esse vídeo é um remix, né, do Sobre Funk. Tá lá o vídeo no nosso canal, mas é um vídeo original lá do Sobre Funk. E vamos pro próximo vídeo. Queridos, ele vai falar um pouquinho aqui. Essa é uma opinião de um ex-capitão do BOPE que inspirou o protagonista da Tropa de Elite sobre a Lei Anti-Ouro. Ele vai falar um pouquinho sobre que ele realmente acha que o crime não vai terminar, óbvio, paralisando um artista, né? E criando uma lei anti-oruana. Ele fala uma visão de que realmente ele sabe que isso é uma grande palhaçada, né? Na visão dele é mais ou menos isso. Se você não assistiu esse release, assiste lá, porque é um resumão, família. Né? Porque não vai levar a nada. E tá na cara que isso é uma grande perseguição que não leva a lugar nenhum, de nada, a lugar nenhum, que é para chamar a atenção da mídia, né? Tem uma fala bem pontual dele aí nesse release, assistam, vai lá no canal A Roda Girou, o remix está aqui. Eu vou colocar aqui também os créditos, né? @lyric.rappers, que é da onde eu tirei, tá aqui o logotipo deles, né? Da onde eu tirei esse Reels. Eu não vou deixar o áudio aqui também para vocês. Mas a gente já conversou sobre isso, né? Que tem a ver, que é anticonstitucional a lei anti-Oruan. O direito de expressão não significa que a pessoa está falando sobre aquilo, que a pessoa está exatamente vivendo aquilo. Bezerra da Silva nunca fumou maconha e as músicas dele retratavam a vida de maconheiros. Então a gente não pode querer que um artista e um poeta vivam aquilo. É aquilo que ele vê e sente e está vivendo socialmente. São criações da arte. Um artista que vai para o palco interpretar o demônio, ele não é o demônio. Um artista que interpreta o vilão, ele não é o vilão. Um artista que... Entendeu? A gente tem que entender linguagens da arte. Vamos pro próximo? Eu conversando bastante com vocês sobre isso, né? Sobre expressão anticonstitucional, constituição e atitudes anticonstitucionais. Vamos para o próximo? Queridos, esse aqui eu comentei no vídeo anterior, né? Mas aqui tá um corte que eu coloquei. Eu coloquei aqui, ó. Vou fazer a leitura para vocês. O menino caiu de costas. Ele poderia ter quebrado a coluna do menino. O menino pode apresentar problemas nas costas. Agressivo e desnecessário. A atitude mostra que a humanidade não existe. Frio e ruim. Derrubar uma pessoa da forma como executa é crueldade. Lembrando que é uma pessoa... É um ato de crueldade. A gente tem que falar sobre esses assuntos, né? Tá aqui o remix, eu vou pôr o óculos pra gente falar dele. Queridos, é @adeildob20. É um vídeo corte, o áudio, né? Um remix colocado no A Roda Girou, do Adeildo B. E o corte tá específico aqui da cena do rapaz sendo derrubado, né? Que poderia ter fraturado a coluna do rapaz. Isso merece um processo contra o Estado, né? Pose podia ajudar o rapaz aí também, né, Pose? Pra ele processar o Estado e ganhar. Porque só com esse vídeo aqui já tem uma prova boa. É isso, vamos para o próximo vídeo? Queridos, o próximo release aqui do canal é um robô, né, que ele colapsou após 20 horas seguidas de trabalho. E tem um texto lá de pergunta que fala: se até um robô tem um burnout, nem imagina você.
Burnout eu imagino que seja um colapso, né? Porque a gente vê no vídeo o robô colapsando. Né? Esse remix foi feito aí no canal. Queridos, o próximo release do canal aqui é um release do nosso canal 33WE, né? Tá falando do filme do Nosso Sonho, né? A indicação do Dick Turpin, gente, é imperdível essa série, é uma comédia muito boa, né? A próxima que tá aí é a Berkeley, né? Que é muito boa, é um desenho. Eu já trouxe essa indicação no canal. Todas as indicações eu gravo e falo específico de cada uma das indicações para vocês. Essa indicação, a do Berkeley, é uma indicação que ela fala de um parque, né, de restauração aí, de preservação ambiental. E é uma galera, uma trupe, né, de guardas. Eu sempre coloco cortes no canal, eu coloco no Reels também, mas essas indicações, o nosso sonho, todas elas eu já gravei. Se você for na playlist lá no canal 33WE, tem uma playlist separada. Eu colocar aqui pra vocês, tá separada por gênero, tem todos os gêneros, dá pra ir por todos os gêneros. Dá pra colocar os vídeos mais acessados. Dá pra você também colocar lá só faroeste, só drama, só ação, só ficção, só filmes biográficos. Tem animação adulto, tem fantasia familiar. Tá divididinho lá no canal, super fácil de encontrar. Mas assiste, vê minha opinião lá, de repente você vai ver minha opinião e falar, ah, talvez eu não goste tanto, né? Então não é sua cara, não é sua praia. Então vale a pena ouvir minha opinião. É importante vocês assistirem os vídeos. Dick Turpin, eu trouxe uma indicação. Vai lá assistir esse vídeo do Dick Turpin, vale super a pena. Vamos ver o próximo release, família? Eu vou fazer uma leitura, né? Porque eu não quero colocar o áudio para não dar os direitos autorais. Vamos voltar do início aqui pra gente pegar ele desde o começo. Eu não tenho que confessar que eu ando bastante pessimista com relação aos seres humanos. A gente está fazendo de conta de que a tecnologia e que o tempo favorecerão a resolução de questões de emergência climática. Quando não é verdade. Infelizmente, a espécie humana escolheu de que grande parte da humanidade vai morrer e vai sofrer por conta de uma emergência climática. E é uma escolha. A ganância, a relação de poder estão escolhendo que os mais pobres, que as mulheres, que as pessoas periféricas e que os países periféricos vão sofrer. Esses extremos através da morte, isto é uma escolha. Tem um tempo de fazer diferente. O tempo está acabando. A gente poderia fazer diferente, mas infelizmente as classes políticas e as classes econômicas mundiais estão escolhendo de matar uma parte significativa da humanidade. As pessoas esperam demais por Salvador da Pátria. Isso não existe. A esperança é radicalizar, fazendo a nossa parte. Individualmente, que fazemos dos políticos que a gente elege. E na nossa atitude contra aqueles que não fazem a sua parte. Sejam aqueles empresas, indústrias, produtores, sejam eles intelectuais, sejam eles pessoas do dia a dia. Essa urgência é coletiva, essa urgência é de sobrevivência. Porque é disso que os ricos estão se achando que eles vão poder sobreviver em Marte, que eles vão sobreviver no Himalaia ou no alto do Andes. Não esqueçam que as pessoas com fome, pessoas que estão vivendo, sobrevivendo, são uma turba
Família, eu me perdi ali no finalzinho e eu não vou voltar esse vídeo. E é esse vídeo aqui. E a gente vai falar sobre isso. É um vídeo forte, né? Esse remix, ele tá no @código resiliente, tá? Tem lá o vídeo completo, é um remix que eu fiz, está aqui os créditos pra vocês. O que eu posso falar pra vocês, família, é que é uma grande realidade, né? A gente sabe que tem vários relatos de bunkers sendo criados, de comunidades subsistentes que já acontecem, onde eles têm ciclo de água, onde eles têm ciclo de frutas, onde já várias reservas estão sendo feitas para esse cataclisma, né, climático que está para acontecer. E nós sabemos que existem milhares de pessoas que realmente vão vir a morrer por causa das condições climáticas, que elas vão chegar ao extremo. Isso é uma coisa que há 10, 20 anos atrás a gente já conversou sobre isso. Em 1992, como teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, né? Foi no Rio, né, família? Corrija aí se eu estiver errado. Mas já vinha se falando sobre essas catarses climáticas e quais eram as medidas que todos os países deveriam exercer para que essa catarse não acontecesse. Só que nenhum dos países, principalmente os países, vamos falar aí o norte-americano, né, os Estados Unidos, cumpriu a sua parte, né? O que dirá dos outros países, porque o capitalismo ele ficou desenfreado e as pessoas ficaram desenfreadas, consumindo. Se a gente parar de consumir roupas, e de comprar e de fabricar, a gente tem roupa aí por anos e anos e anos e anos e anos, assim, sabe? Porque só o que tem de estoque de roupa já fabricada e que são jogadas nos brechós são milhares, né? Porque a moda é a que mais consome, a que mais polui, a coloração ela polui os rios, né? Tudo que a gente inventa de colocar, seja um acessório, já está poluindo. Seja o ouro que você usa, já está poluindo, né? Porque é extraído da natureza. Então a gente tem que começar a ter uma consciência de seres humanos, de que as nossas escolhas estão levando à degradação do planeta. E isso é muito importante, porque se a gente tem que frear. E frear como? É paralisar a família, não tem outra forma, né? Porque quando a camada de ozônio foi começada a ser ferida por causa dos sprays, existia um momento em que essa camada não é mais recuperada e o câncer de pele é um fato e que atinge muitas pessoas. A minha família já foi atingida pelo câncer de pele, né? Que é uma consequência das atitudes dos humanos. E existem atitudes que podem ser freadas, existem atitudes que podem ser mudadas. A gente tem que cobrar das nossas políticas locais. Familiar, na região que eu moro, existem milhares de irregularidades, milhares, e elas são silenciadas. Existe uma universidade aqui estadual e é silenciado. Eles têm meio ambiente e as empresas, as indústrias, elas mandam aqui no meio ambiente. Então, assim, existem normas e leis no meio ambiente que precisam ser mudadas. A gente tem aí uma grande mulher, que é a Marina, né, que tem representado o meio ambiente, mas é uma fala única. A gente tem milhares de associações, né, de povos originários que estão lutando sozinhas, que estão morrendo, defendendo as suas propriedades. E a gente tem um silêncio geral, social. E a gente tem um consumismo ainda desenfreado, seja em todas as áreas, família. Uma ânsia por querer, por possuir, por ter, né, por mostrar, por trocar, por estar diferente, né? São futilidades que a gente tem que repensar. Na nossa alimentação, que dirá da nossa alimentação ultraprocessada, industrializada, química, né? E pouco orgânica, né? E pouco relacionada à família. E aí a gente vê o peso da classe operária, porque é obrigada a comer o que tem, né? Porque é o que servem, né? Muitas vezes. Eu mesma, muitas vezes, sou obrigada a comer comidas que eu não comeria, mas que o patrão tá dando e eu sou obrigada a comer porque eu tô com fome naquele momento no meu trabalho, que eu fico 8, 12 horas, às vezes, trabalhando.
Isso é a realidade de muitas pessoas, então a gente tem que entender que a alimentação é um contexto político, é um contexto social também. Nós sabemos também que os ultraprocessados, que os alimentos que fazem mal à saúde são os que mais vendem, são os que são mais ricos, são as indústrias que mais ganham, né, dinheiro economicamente dentro do capitalismo e que mais destroem o meio ambiente. Vamos falar das áreas de queimada, das áreas de pastagens, né? Enfim, família, da área de alimentos de agronegócio que são cultivados para alimentar o gado, para alimentar galinhas, para alimentar a indústria dos ultraprocessados. Então vamos falar a realidade que a gente não está contribuindo nada, porque a gente não está ainda fazendo manifestação em prol do meio ambiente. Existem poucas pessoas que falam sobre esse assunto. Os que falam, a gente não acredita, muitas vezes a gente não quer apoiar, a gente não compartilha, a gente cega, mas os nossos descendentes, os nossos filhos, netos, tataranetos, bisnetos, eles vão usufruir desse planeta. E o que a gente vai deixar para eles? Tá na hora da gente fazer alguma coisa, né? Vamos para o próximo, família? Pai de jovem morto em festa junina no Rio durante operação policial. Chorar meu último filho. Esse aqui eu tirei da Globo News, família. É um recorte da Globo News. Tá no meu canal depoimento. Também não vou colocar o áudio aí, porque senão a gente vai perder os direitos autorais. Mas a gente tem que entender, família, que a polícia não teria necessidade se a violência fosse menor, né? E que não é com polícia que a gente diminui a violência, e muito pelo contrário, é com polícia que a gente tem mais violência, né? Não seria tão importante a gente falar sobre segurança se a gente tivesse uma política social mais justa. Então a gente precisa falar primeiro sobre política social para falar sobre segurança. Eu estou falando sobre esse assunto no meu livro. Eu semana passada trouxe a notícia aí de um adolescente também, de um falecimento. É muito triste a gente trazer notícia de falecimento no canal, né? Mas é importante porque o falecimento da semana passada foi falado sobre homofobia, né? E a gente está falando agora também de um falecimento de um jovem, né? Por conta de uma ação do Estado, né, família? Família, o Estado oferecendo uma opressão contra a população e o Estado oprimindo com uma ferramenta. Essa ferramenta é a polícia. A gente precisa paralisar. Isso precisa acabar. E a gente precisa conversar sobre esses assuntos. Precisa criar novas leis, novas normas, novas regulamentações, extinguir e acabar com órgãos e melhorar com toda a certeza absoluta a diminuir a desigualdade social no nosso país. Esse é ponto número 1. Se você ainda não comprou meu livro, compra! Tem ideias incríveis lá pra gente melhorar tudo isso. Vamos pro próximo release aqui, família. Gente, tudo isso aqui no canal A Roda Girou do Instagram, hein? Querido, isso aqui, ó, é uma parceria que a gente fez. Fica aqui uma divulgação de uma arte. A arte, o artista, @psychedelic.glass. Tá lá no A Roda Girou, tá no canal da Nave 1133, é no canal lá nosso da Space Store, que é a nossa loja, né? Em eventos, minha e do Mozão. E aí, essas piteiras de vidro maravilhosas, eu coloquei o QR Code. Esse vídeo é um vídeo que tá com compartilhamento aí no canal, né? Gente, são piteiras maravilhosas, as cores são lindas e elas são ótimas. Por quê? Porque tem o resfriamento ali da fumaça.
Então ela chega numa temperatura muito agradável na boca. E a parte melhor é que vai formando ali um melzinho, e que quando cai na língua aquele melzinho vai dando uma anestesiada, tipo um óleozinho maravilhoso. Eu super recomendo essas piteiras. Tá aqui o link no canal do da Nave 1133, tá o link lá do da Roda Gerou, tem o QR Code deles, o arroba, eu vou deixar aqui no A Roda Gerou, super indico, é uma indicação top para vocês. Vamos pro próximo vídeo? Vamos ver lá o que eu tenho aqui. Ó, Psicodélica Arte. Queridos, isso aqui é uma indicação top para vocês, aqui é uma fala, né? Lá que tá na Netflix para vocês. É passinho foda, ocorre por trás da dança. Eu já trouxe um vídeo falando sobre é um documentário, né? Um curto documentário falando sobre um passinho foda. Gente, super vale a pena vocês assistirem e coloca aí no comentário o que vocês acharam. Tá aqui um corte que eu fiz. Isso aqui é um corte que eu fiz pra vocês e deixei lá no canal. Eu vou encerrar aqui, família. Senão essa roda girou, vai ficar gigantesca. Mas olha o que tem de reviews no canal ainda. Oh! Porque essa roda gira muito. Queridos, se você ainda não é inscrito lá no A Roda Girou, seja inscrito, porque passou no Roda Girou, eu vou trazer vídeo aqui também falando sobre esse assunto. Fica feliz, porque a roda girou para você também. Beijo! Até o próximo A Roda Girou para vocês.